Olá, tipo 5. Que bom ter você aqui nessa busca pelo conhecimento. O tipo 5 é aquela pessoa analítica, é o investigador do enneagrama. É uma pessoa cerebral que está sempre buscando conhecimento e o mais mental do enneagrama. É também uma pessoa reservada que gosta de ficar mais isolada, gosta de privacidade e por vezes então mostra-se distante e até mesmo irritadiças. São pessoas alertas, perspicazes e bastante curiosas, né? Elas conseguem abstrair-se de tudo e concentram-se ali no cultivo das ideias mais complexas. As pessoas do tipo 5 são bastante independentes e inovadoras, porque elas usam, né, excessivamente esse pensamento e também tem um lado ali bem imaginativo e elas fazem muitas construções com base nisso. Saem grandes ideias dali através dos pensamentos e dessas construções através da imaginação. E por isso elas sentem-se sempre seguras quando elas acessam e têm informações. Para elas, se faltar como acessar informação ou ter, né, base em informações, vai causar ali uma certa insegurança. Quando o tipo 5 está no seu melhor, ou seja, num maior grau de equilíbrio, de consciência, eles são aquelas pessoas pioneiras e visionárias que descobrem então coisas inovadoras, né? Como eu disse ali anteriormente, da cabeça dela saem muitas ideias, muitas inovações, e então elas sempre iniciam estudos sobre algo novo. Elas são capazes de determinar qual é o melhor ângulo para analisar um problema, porque são bastante observadoras e perspicazes, são sensíveis ao ambiente e por isso elas conseguem captar mudanças e incongruências muitas vezes sutis, pequenas, que poderiam ser despercebidas por muitas pessoas, mas esse lado analítico delas dá a elas mais facilidade para isso. Elas não perdem aquela curiosidade típica, né, que as crianças têm. Elas não tomam nada por garantido, sempre elas vão querer ter certeza, vão buscar uma base. Por exemplo, se elas quiserem saber o que está embaixo do rochedo, elas vão lá pegar uma pá, vão cavar para saber. Elas vão sempre cavucar, buscar informação e ir a fundo para saber o que elas precisam saber e aí se sentir seguras. São extremamente pacientes, então, na exploração de tudo o que lhes interessa, né? Porque como elas gostam de ir a fundo, elas não perdem a paciência por isso. Essa paciência e a concentração lhes permitem seguir com os seus projetos até conseguir extrair deles o ouro. Isso num nível maior de consciência. Quando elas não estão num estado grande de consciência, elas podem largar alguns projetos no meio do caminho, isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Elas querem entender, então, tudo que tem ao redor delas, podem cair nas neuroses do ego, tentando compreender tudo, e é nesse ponto aqui que ela pode sim deixar de produzir algo até o fim, porque se começar a surgir ali muitos detalhes, como elas vão querer saber muito de tudo, isso pode atrapalhar. São pessoas que perguntam, né? Que perguntam muito, que fazem perguntas sem fim e vão captando tudo para si. Elas têm muito medo dessa abundância de conhecimento não existir, então elas se apegam às coisas, se apegam ao conhecimento e querem trazer sempre esse saber para dentro de si. Elas não gostam de depender dos outros, têm medo de que os outros, que tendo muita dependência ou muita proximidade, essas pessoas atrapalhem o seu tempo. Então, ter autonomia, ter privacidade é fundamental. E, inclusive, elas gostam, se precisa ser resolvido o problema, elas vão falar, me dá que eu estudo e eu entendo. Depois, se precisar, eu até te falo, mas
deixa que eu estudo, eu entendo, eu processo aqui. Então ela acaba criando uma neurose pela avareza, porque ela começa a achar que as coisas vão ficando escassas, principalmente o tempo, por exemplo. Ela acredita que ela não tem tempo suficiente para aprender tudo o que ela precisa, e por isso ela vai se distanciando para que os outros não atrapalhem ela de fazer as suas coisas. Ela também teme a possibilidade de ser envolvida. Geralmente, isso vai vir de uma consequência de uma experiência traumática na infância, onde provavelmente ela se sentiu invadida ou teve os seus limites desconsiderados. Esse medo, no geral, não é totalmente consciente, como o medo de depender dos outros, o que motiva, então, aqui mais uma vez, o tipo 5 a evitar relacionamentos. Pode aqui ocorrer uma sensação, então, de ansiedade, vivenciada vagamente, e leva esse tipo 5 a se apegar ao que tem e a manter rígidos limites, garantindo-lhe a privacidade, o isolamento, como meio de assegurar, então, essa independência para ela ter tempo, para ela poder assimilar tudo que ela precisa na cabeça dela, né, tudo que ela precisa assimilar.